Temperos de Cinema, especial cinema brasileiro. Hoje é o último episódio da nossa série. Eu já estou ficando com saudade, porque foi uma delícia ficar aqui conversando com o Beto. Ele está aqui novamente no nosso estúdio, Beto Brant, cineasta, roteirista, diretor e jundiaense. E a cozinha, como sempre, a Viva Cozinha, surpreendendo a gente com as receitas brasileiras. Beto, mais uma vez, obrigada. Já estou com saudades de você, do nosso papo delicioso aqui. Eu também agradeço o convite que você me fez para um evento do Tempero de Cinema, gastronômico, né, uma noite em que se produz a gastronomia inspirada no filme. Vamos marcar e vamos documentar esse jantar para todo mundo ver. Hoje, nós vamos comentar o filme O Invasor. Esse filme tem a direção do Beto Brant também. Eu adoro esse filme. É, assim, um filme muito interessante. Ele conta a história de 3 amigos, né? Que têm uma construtora, são sócios, se conhecem desde a faculdade. E eles estão passando por um momento complicado, uma divergência entre o sócio, enfim. E eles resolvem contratar um matador para acabar com o problema, eles acham isso, né? E matar um dos sócios. Mas o que eles não esperavam é que esse matador tem outros planos, né? E a história começa a se desenrolar. Num determinado momento, um dos amigos quer voltar atrás, mas não dá mais tempo. E esse matador, ele tem planos de ascensão social e ele descobre um mundo que ele quer fazer parte e ele começa realmente a invadir a vida desses amigos. É uma história, assim, embora ela fale de crime, ela é tensa, mas ela tem uns momentos, assim, muito engraçados, de humor, porque a forma com que esse matador começa a invadir a vida deles chega a ser engraçada em determinados momentos. Beto, conta pra gente como é que foi fazer esse filme. Esse filme foi uma tremenda aventura, foi incrível, porque nós estávamos ali num período, na época do Fernando Henrique, apagão, a cidade começando a ficar, tendo que fazer racionamento de luz e tudo mais, né? E a gente era um filme de baixo orçamento, tinha poucos recursos para fazer o filme. E eu estava vindo de dois filmes anteriores em que eu trabalhei com um fotógrafo que iluminava muito o cenário, né? A gente estava sempre muito iluminado. Então, assim, o ator vai poder atuar só entre esse espaço que está iluminado. E no Invasor eu gritei meu grito de independência, falei assim, eu quero filmar para qualquer lado, eu quero dar liberdade ao ator atuar na hora, do jeito que ele sentia a necessidade de se deslocar. Então, eu trabalhei com o Toca Seabra, que depois foi fazer comigo Cão Sem Dono, e o Toca, o que a gente fazia, na verdade, a gente apagava as altas luzes. Né? Eu estou indo direto para o assunto técnico, né? Mas é muito marcante isso no filme. Então, a gente, na verdade, a gente cobria as altas luzes para dar um rateio das baixas, porque tudo ficou subexposto. O filme é bem reticulado, assim, né? E o eletricista pediu demissão depois de 2 semanas, porque ele não tinha que ficar ligando o refletor, a gente só cobria as altas luzes e subexpunha o filme para puxar a luminosidade da película. Sim. É o último filme que eu fiz em película? Não. Depois teve Eu Receberia. Mas é um filme significativo no momento da transição do suporte analógico para o digital, do filme, da película, para o digital. Então, o filme foi rodado em 16mm, né, que é uma bitola menor do que o famoso 35mm. Sim. Né, o que rende mais, é um filme de baixo orçamento, com um filme, né, um carretel de filme, você filma 10 minutos. Né, um carretel de filme de 35mm, você filmava 3 minutos e meio. Então, aí a gente pegou esse filme 16, passou para digital,
finalizou ele digital com as cores, o som, e aí passou de novo para película. O filme foi exibido em película, né? Mas foi finalizado em digital. O que pôde a gente fazer muita experimentação visual, né? É o filme que depois a gente ganhou vários prêmios, né? O filme, visualmente, ele realmente é abusado. Sim, né? Muito. Ele é o primeiro filme no Brasil que foi feita essa transferência, né, de digital. Tem a participação de um elenco muito bom, né? Que você tinha ali o Marco Rica, Alexandre Borges, Malu Mader, né? Atores muito experientes. E aí tem a invenção do Paulo Miklos ali, né? Que era a minha próxima pergunta. Como foi filmar com o Paulo Miklos? Eu já tinha feito alguns clipes do Paulo Miklos, do Titãs, e conheci ele. E eu queria que tivesse essa ambiguidade, o personagem, que fosse um cara carismático, que envolve as pessoas na conversa, e ao mesmo tempo fosse capaz de atrocidades, de ter uma violência latente ali no cara também, né? E o Paulo Miklos, ele, na vida pessoal, ele é um camaradão. É um cara afetivo. Mas no Titãs, quando ele tá no palco, ele tá sempre encarando, tá sempre sendo durão, tá sendo, Sim, né? Então, eu chamei ele para atuar e pra gente dar a voz, né, do chamamento mesmo da periferia, né, eu chamei o Sabotagem, né? E o Sabotagem, que era muito bem-humorado, né? Muito divertido, né? Um cara que estava no nível social muito agredido, né? Muito agredido, muito precário na sua vida, na condição de vida, na sua infância e tudo mais. Ele tirava sarro disso tudo. E é constrangedor, porque você que está em volta, você fala assim, pô, como é possível que alguém tenha sofrido tanto? Como é que a sociedade deixa essa pessoa desse grau de carência, né? De sofrimento? Então, isso constrange as pessoas em volta. Só que o Sabotagem, ele fazia diferente. Ele aumentava o teu mal-estar, né? O seu constrangimento, porque ele tirava sarro disso aí. Então, ele trouxe humor para o filme, né? E trouxe essa verdade desse reclame da periferia, do excluído e tal. Então, é muito bacana, porque o Marco Rica e o Alexandre Borges são muito experientes, muito técnicos, diretores de teatro, caras que trabalham um roteiro todo marcado, todo estudado. E chegava o Paulo Miklos. Inclusive, ele filmou um dia que ele veio dar um show aqui em Jundiaí, que ele saiu daqui, porque ele fazia o show até o dono da casa mandar ele embora. E ele fez um show aqui, chegou lá de noite virada para filmar. E quando a gente está muito... É sabido que quando a gente está muito cansado, o racional nosso começa a fraquejar e a gente é pura emoção, né? A gente começa até a dar risada, às vezes, com excesso de cansaço. Porque o racional teu começa a ser sucumbido pelas suas emoções. Eu sei que ele chegou extenuado para filmar, vindo de Jundiaí, né? E entrou em cena, acho que foi até a estreia dele, e estava o Marco e o Alexandre, todo estudado, e eu tinha feito toda uma remodelação dos diálogos com o Sabotagem. E o Paulo. Encontros entre os dois, nós três, para refazer os diálogos. Então, o que acontece? Quando o Paulo chega para atuar com os dois experientes atores, os diálogos vieram cheios de gíria, cheios de tiração de sarro do Sabotagem. E isso causou um desconforto no Marco e no Alexandre, né? Porque estava esperando a deixa do roteiro. E o Paulo veio com umas coisas né, que são... Então, eu me divertia com as falas dele no filme, gente. Então, esse desconforto era bom pro filme. Porque os caras tinham que ficar desconfortáveis, eles iam ter que atuar
mas eles ficaram de fato desconfortáveis com essa... E começou a virar um jogo muito interessante. O Sabotagem e o Paulo Miklos de um lado, os outros dois, e realmente a gente começa a entender a brincadeira. Cada filme rodado, você vai estabelecendo regras e parâmetros para uma brincadeira, para um jogo de encenação, de brincar de fazer de conta. E você vai estabelecendo um alinhamento ali, quais são os limites da nossa brincadeira, né? E aí essa brincadeira foi muito boa. Mas o que eu ia dizer para você é que esse filme se deu de um jeito que todo mundo no filme já estava percebendo. A gente estava filmando e estava percebendo que o negócio já era explosivo. Que a coisa era, sabe? Eu sempre filmo, aí eu vou mostrar, chama a equipe no dia seguinte, mostro as cenas que foram filmadas. Então as pessoas estavam sabendo, você vai contaminando o entusiasmo na equipe muito grande, porque ela percebe que o que ela está fazendo ali é legal, né? Então isso é muito importante, trazer de volta para a equipe. Senão a equipe vai lá, filma, às vezes a pessoa está na equipe, mas está cuidando de um outro assunto, não percebe o que está acontecendo no set de filmagem, né? Então é legal trazer essas pessoas que estão trabalhando para o filme acontecer no dia seguinte, para eles saberem o que está acontecendo, né? E aí o filme teve uma carreira muito bacana de festival, de premiação aqui no Brasil, e ganhou o Sundance. E aí quando ganhou o Sundance, no melhor filme latino-americano, vai para Berlim já consagrado. E aí o mercado vai em cima. Então é o filme que eu fiz que realmente andou, que teve sua carreira de distribuição internacional e foi decisivo, inclusive para eu poder seguir minha carreira fazendo cinema. É um filme muito importante mesmo. É um marco, né? Eu diria assim. Mas assim, tirando essa parte técnica toda e essa coisa que ele contribuiu, mas assim, como é que em termos... Parece que era meio divertido, né? Filmar com o Paulo Miklos, Sabotagem, deve ter sido divertido, foi? Fátima, a diversão é no limite da sua responsabilidade, porque você está trabalhando com... É uma empresa, né? Sim. Você está gerando salário para 40 pessoas, você está gerando uma economia ali e que você é responsável pelo... Né? E como você trabalha com recursos de incentivo fiscal e tal, a prestação de conta é bastante rigorosa. Então, a sua diversão é no limite da sua responsabilidade, porque eu sou produtor também. Então, a coisa tem que fechar a conta no final, tem que pagar todo mundo, não ficar devendo nada para ninguém, né? Então, é isso, é divertido, mas tem esse compromisso, né? Tem que fazer a coisa acontecer, não pode perder o dia de filmagem. Você vai filmar em tal lugar, você tem que terminar. Não dá para voltar no dia seguinte. Porque se você voltar no dia seguinte, vai ter que pegar a cena que você ia filmar no dia seguinte e passar para outro dia. E assim você vai atrasando a filmagem, né? E assim você estoura o orçamento, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que transformar aquilo, envolver a equipe, né? Para um jogo que seja desafiador, empolgante para todo mundo, você, por outro lado ali... Né? Eu, Renato, Bianca, né? Que um negócio. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Nós não podemos perder o pé aqui. Nós temos que chegar até o fim e o nosso cobertor cobrir todo mundo, porque não é, né? Todo mundo tem que estar ali trabalhando. E a trilha sonora dele também é linda, né? Ela dá um tom, ela dá um ritmo para o filme, né? O Sabotagem, ele compôs participando da pré-produção, ele compôs algumas músicas, e algumas outras ele já tinha gravado. Aí tinha o Pavilhão 9, que tem mais, acho que uma ou duas músicas. Aí tinha um grupo de uns meninos lá de, não sei se era Araraquara, que é Tolerância Zero, que eu conheci o trabalho deles, eu botei lá também. Eu sei que tem uma música, a trilha que eu fiz com maior diversificação, né? Que cada núcleo do filme, cada personagem tinha sua... Sim. Tinha o seu gênero ali, a sua palavra ali. Porque ajuda a música. Se você pegar a história, foi feita uma adaptação na França, né?
Foi comprado os direitos para... Só que o filme francês tirou todo esse aspecto que tem do sabotagem, do rap, do e tal, e ficou... Se pegar a história mesmo, ela fica magrinha, né? Ela fica novelesca, ela fica... O que é legal é a linguagem. Exatamente. Né? E a música no filme é determinante para nos ajudar a fazer todos os comentários sociais, todos os comentários políticos do filme estão muito dentro da trilha. E o Temperos? Onde que entra o Temperos aí? Olha, o tempero, a cena... Vou quebrar a cuca agora para dizer para você. Eu sei que tem uma hora que o Marco Rica está querendo sair fora do jogo sórdido que ele se envolveu com o personagem do Alexandre Borges, né? Não o Marco, é o personagem dele. Então, eu sei que eu fui num restaurante que tinha lá em São Paulo, ali na Rua Augusta, na frente do Bolinha, era o Cadoro, não sei se era uma coisa muito tradicional. Até aparece, né? Assim, né? A fachada dele. E aí eu sei que o Marco Rica está querendo tirar, ele se arrepende, ele está querendo tirar o corpo fora. E o Alexandre fala, não, cara, você tem que segurar essa coleção. E ele come calmamente, sabe? Quer dizer, o outro está totalmente nervoso, sem fome. Você está ansioso, você não quer comer. Então, o que acontece? O Alexandre está comendo com fome, com apetite, com disposição, como se aquela atitude dele não pesasse na consciência. Né? Nossa, que gostoso. Foi muito bom essa nossa série. Eu tenho que agradecer muito a você. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ou quem assiste a gente pelo YouTube também adorou. Já estamos com saudades, né? Foi muito bom mesmo. E para terminar, eu queria uma fala sua. O que é Temperos de Cinema para você, Beto Brandt? O que é Temperos de Cinema? São assim, o caleidoscópio, a diversidade, o menu de sensações, né? De espírito que você sente numa projeção. É um menu, são muitas possibilidades de comunicação com o filme, né? De estados que ele pode te levar de um sorriso quando você percebe que você está rindo bestamente. Né? Tem isso no cinema, quando você se dá conta, você está com o sorriso aberto, assim, sorrindo para a tela de cinema, né? Ou está escapando uma lágrima, ou você está revoltado, ou você fala, que chato esse filme, eu vou embora. Ou, né, eu quero mais. E eu quero mais mesmo, eu quero voltar a filmar, né? Agora, com essa transição política novamente abrindo os incentivos, né? A ciência, a cultura passando a ser realmente importante novamente. Eu quero buscar uma chance aí para voltar a fazer filme de ficção, né? Que bom para nós, que bom para nós. E daí você vai voltar aqui comentar com a gente novamente. Legal. Muito obrigada mesmo. Para mim foi muito importante gravar isso com você. Foi uma transição de emoções. Eu comecei nervosa, porque eu estava na sua frente, na frente de um cineasta, e estou terminando emocionada. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal, Fátima, legal. E a Viva Cozinha vai nos premiar com uma receita, com essa última receita da culinária brasileira também. Agora vamos receber a Ayla da Viva Cozinha e vamos ver o que ela escolheu para a gente dos sabores aí do cinema brasileiro. Ayla, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso estúdio do Temperos de Cinema. Oi, Fátima, tudo bem? Bom, hoje vamos de panna cotta com calda de frutas vermelhas. Que delícia! Agora vem a sobremesa, né? E essa receita, por que a gente escolheu? No filme O Invasor, que é o que a gente está comentando hoje, tem uma cena em que eles estão num restaurante tradicional italiano de São Paulo, que o filme todo se passa em São Paulo e eles têm um encontro lá nesse restaurante italiano. Então, a gente entrou lá no cardápio do restaurante e a Ayla escolheu uma receita para vocês desse restaurante. Então, vamos ouvir a receita da panna cotta passo a passo. Bom, escolhi a panna cotta porque eu acho que todo bom restaurante italiano sempre tem uma panna cotta ali de sobremesa, né? E é uma receita super fácil que você pode fazer para servir em jantares, fazer de um dia para o outro, não precisa ser feita ali na hora. É uma receita prática e fácil.
Vou ler os ingredientes para vocês, que é meia fava de baunilha. É muito importante que você use a fava de baunilha, tá? Aquelas essências que a gente acaba comprando no supermercado, aquilo passa longe de ser baunilha. Então, invista sempre numa baunilha, que eu acho que vale a pena. E eu vou ensinar vocês aqui como usar a fava de baunilha, porque ela vem fechadinha, né? Para quem já comprou aquela varetinha, não adianta você colocar a varetinha. Você tem que usar uma faquinha, cortar, passar uma faca para tirar, porque a baunilha são aquelas bolinhas pretinhas. Às vezes a gente vê um pudim cheio de pontinho pretinho, aquilo é a baunilha, tá bom? Então é isso que a gente vai usar. Meia fava, então, de baunilha, 1 litro de creme de leite fresco. Pode fazer metade dessa receita também, tá, gente? Mas é que ela não rende bastante e é tão gostosa. Então, sugiro usar aí 1 litro de creme de leite fresco. Meia xícara de açúcar. Aí eu vou usar também 2/3 de um pacote de gelatina sem sabor. Não vai ser o pacote inteiro, porque a panna cotta, ela não é aquele negócio, ela não é uma gelatina, né? Eu não quero essa textura, eu quero uma textura mais tipo de um flan, assim, de uma coisa mais cremosa. Aí para calda eu vou usar 200 gramas de frutas vermelhas, pode ser aquela congelada que a gente encontra no supermercado, que tem um mix de várias frutinhas. Pode ser fruta fresca também, às vezes você tem um morango que encontrou mais em conta no supermercado, ou também que fica muito gostoso aqui, é maracujá, também pode ser. Então, mas aqui eu estou usando calda de frutas vermelhas. 50 gramas aproximadamente ali de açúcar. E aí você pode usar também um pouquinho de raspa de limão ou de laranja para a gente finalizar. Muito cuidado para fazer as raspinhas de limão. Não pode pegar aquela parte branca, porque senão amarga a sua preparação, beleza? Vamos para o modo de preparo, então, da panna cotta. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar, então, a baunilha daquele jeitinho que eu já falei para vocês, e aí você vai juntar numa panela o creme de leite fresco, o açúcar e a baunilha. Pega aquela madeirinha da fava, coloca junto para ferver, porque vai soltando mais sabor. Então, o que a gente faz? Levantou fervura, desliga o fogo, tampa essa panela. Deixa ela uns 15 minutos tampadinha ali, porque isso vai fazer mais sabor ali, juntando. Beleza? Então, deixou ferver, deixa ficar morno ali. E aí você vai hidratar a gelatina conforme tá na embalagem. E isso, gente, não adianta eu dar receita aqui, porque cada marca tem um jeitinho ali de você dissolver a gelatina. Geralmente é você colocando 1 ou 2 colheres de sopa de água, levando para o micro-ondas e dissolveu. Dissolveu bem, essa gelatina vai juntar nesse creme de leite que a gente temperou ali com a baunilha e o açúcar. E aí, tá pronta a panna cotta, tá? O que eu sugiro? Colocar em copinhos individuais. Fica bem mais gostoso do que você fazer uma travessa grande. Eu acho que fica mais legal na hora de servir. Pra gente fazer a calda, o que você vai fazer? Colocar essas frutas congeladas numa panelinha, o açúcar, deixa ferver. Fogo baixo. Mexe de vez em quando, deixa ferver. Aí, quando ele ficar na textura de uma geleia, você finaliza com as raspinhas de limão. Essa raspinha de limão vai dar um frescor ali. E aí, para montar, gente, quando a panna cotta já estiver durinha, né, não aquela dura, não é dura que nem gelatina, porque senão vocês vão achar que não chegou no ponto. Coloca a caldinha por cima. Tá pronto. Terminou a panna cotta, leva para a geladeira no mínimo umas 4 horas. 4 a 5 horas ali para chegar no ponto. E é isso. Receita deliciosa. Ai, que delícia de sobremesa. Ela é. Ayla, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima semana com mais uma receita da Viva Cozinha. Muito obrigada. Até a próxima semana. E, gente, quero ver foto das receitas que vocês estão fazendo, tá bom? Por favor, marca a gente. Exatamente. A gente quer ver se vocês estão aí acompanhando e conseguindo fazer as receitas. Não esqueça que a gente está no YouTube, no Spotify, no Portal JJ, no blog do Temperos. Então, você tem como ver essa receita e outras que a Viva Cozinha já deixou lá. Então, se inscreva no nosso canal, assim você pode acompanhar. Comece a seguir a gente no Spotify. E se você fizer a receita, se fizer qualquer receita que tenha lá, manda uma foto pra gente com a hashtag Programa Temperos de Cinema, que a gente vai publicar no nosso Instagram.
Um abraço e até a próxima semana.